Muito bem, estamos de volta com o programa Conexão e aqui ao meu lado o Dr. Bruno Stefani. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no meu programa, né, dando dicas, informando, né, as pessoas sobre a saúde do coração. Boa tarde, tudo bem, doutor? Boa tarde, Mara. É sempre um prazer estar aqui com você, conversar com seus telespectadores aí. Espero que a gente tenha um papo bem produtivo e bem informativo para eles. Com certeza. E hoje o nosso tema, né, é frio versus um infarto, né? Agora me conta uma coisa, doutor Bruno, por que o infarto aumenta agora no inverno, né? Por que acontece tantos casos no inverno de infarto? Com a redução da temperatura, o organismo, de uma forma muito sábia, ele tende a priorizar os órgãos mais nobres, que é o coração, o rim, o cérebro. Então, normalmente existe uma vasoconstrição, por isso que as pessoas normalmente percebem que as extremidades estão frias, a orelha fica gelada, o nariz fica gelado, porque é o organismo se protegendo e mantendo o calor para os órgãos que são mais nobres. Então, o que acontece? Para fazer isso, essa vasoconstrição eleva a pressão arterial e aumenta também a frequência cardíaca. Então, os pacientes podem ter uma oscilação da pressão, o coração pode ficar mais acelerado e isso acaba aumentando o risco de instabilização das doenças crônicas. Pico hipertensivo, o paciente que já tem angina, tem stent, já teve um infarto, ele pode apresentar dor no peito, pode ter descompensação da insuficiência cardíaca. Então são detalhes importantes que devem ser bem atentados nessa época do frio, porque é um período de grande descompensação das doenças cardíacas. Nossa, e agora me conta uma coisa, agora com o inverno, né, as pessoas tomam muito medicamento, né, por conta própria, dentro de casa. É um perigo para o coração isso? Sem dúvida, essa época é muito complicada porque todo mundo acaba ficando um pouco resfriado, com o nariz entupido e é muito comum ver as pessoas procurando a farmácia para aqueles remédios tão conhecidos aí, descongestionante nasal, anti-inflamatório, né, para usar para tentar melhorar aqueles desconfortos que são tão ruins nessa época do ano. É importante frisar que mesmo medicamentos de venda liberada, que eu posso chegar na farmácia e comprar sem receita médica, eles podem ser muito prejudiciais para a saúde em geral e também para o coração. Então eu queria deixar ressaltado aqui alguns remédios muito comuns que as pessoas fazem uso, que é o descongestionante nasal, por exemplo. Meu Deus, é mesmo? Então o descongestionante, a maioria das pessoas usa, acha que isso é uma coisa inofensiva, mas ele na verdade é um vasoconstritor, que é a mesma coisa que eu falei da questão da proteção do organismo com frio. O vasoconstritor é uma constrição do vaso, então isso eleva a pressão arterial, pode aumentar a frequência cardíaca, pode levar a toda aquela descompensação que eu expliquei aí no início. Então, descongestionante nasal é um grande problema, e não só aquele que a gente pinga no nariz. Existem algumas medicações, principalmente esses combos de medicação, antialérgico, né, que são tão, não só antialérgico, mas esses ou esses nomes compostos que normalmente vêm com analgésico, anti-inflamatório, vitamina C e descongestionante nasal. Normalmente é o nome da marca mais um D na frente. Esse D normalmente é de feniloefrina, feniloefedrina, que são substâncias vasoconstritoras, que melhoram a congestão nasal, mas podem trazer essa repercussão de aumento da pressão arterial e aumento da frequência cardíaca. Tá? Então, por mais que seja de venda livre, não quer dizer que seja uma coisa inofensiva e que possa ser usado de forma indiscriminada. Então, muito cuidado com a automedicação. Anti-inflamatório acaba sendo muito usado também nessa época, porque dor de garganta, né? Então as pessoas vão lá na farmácia, pedem lá, conversam com o balconista da farmácia, o que pode tomar para poder melhorar a dor de garganta. Então isso é muito prejudicial, oscila também a pressão arterial, pode ter dano renal por conta de abuso de anti-inflamatório. Então não faça uso de medicação nenhuma sem uma avaliação médica mais detalhada. Tem algum problema, procure o pronto-socorro, procure um médico da sua confiança, passe uma avaliação no consultório e veja se realmente você pode usar essa medicação. Nossa, e interessante também, doutor, que você agora está falando assim, coisas que acho que ninguém imaginava, porque eu não imaginava que aquele descongestionante do narizinho ia dar algum problema no coração. Sim. Mesma coisa de um anti-inflamatório, né? Quer dizer, são mesmo você disse, medicamentos inofensivos, mas que faz mal ao coração. E você está de perto vendo isso todos os dias dentro do hospital, não é isso, doutor? Porque assim, a gente falando é uma coisa, aí você está acompanhando todos os dias dentro do hospital o tanto de gente que chega infartada, não é? É muita gente. A gente vê, na verdade, nesse período de inverno, um aumento de mais ou menos uns 30% nos casos de infarto.
né? E também de descompensação das doenças cardiológicas em geral. Então quem tem o coração mais fraco do que o normal, quem tem pressão alta, né? Quem tem essas doenças crônicas, esse período de frio ele é um desencadeador dessas descompensações. Então, o que é importante frisar? Essa época do ano é uma ótima oportunidade para voltar numa consulta de rotina. Mesmo não sentindo nada, procure o seu cardiologista, marque uma consulta de avaliação, faça os seus exames periódicos, meça a pressão arterial mesmo quando você não está sentindo nada. Não deixe de fazer o acompanhamento, faça o uso correto das suas medicações. Não esqueça de tomar a medicação, tenha uma adesão ao seu tratamento ainda maior nesse período, porque é um período realmente que é suscetível à descompensação. Quer dizer, então realmente a prevenção para esse período de frio, né? É realmente você procurar o seu cardiologista, né? E sempre estar atento. É isso, né, doutor? Uma outra coisa que acontece muito no frio é que as pessoas acabam ficando um pouco mais preguiçosas, né? Com então, com esse friozinho, ninguém quer acordar cedo. Não fazer nada. Ninguém quer fazer atividade física, aquela vontade de chegar do trabalho, ficar em casa quietinho, vendo televisão, tomar uma sopa. Então, assim, importante também que a gente mantenha os hábitos saudáveis, mantenha uma atividade física regular. Se está frio, procurar talvez um ambiente fechado para poder fazer alguma atividade física, né? Ou tentar uma hora do dia em que não está tão frio assim. Mas é também bastante prejudicial que nesse período de frio a gente não se exercite. Né? Outra coisa, a nossa fome aumenta, né? Para manter o calor do corpo, existe uma necessidade maior de se alimentar, às vezes, de comidas mais por pesadas. Isso que todo mundo engorda no inverno. E normalmente as pessoas invernam porque comem mais, né? E se exercitam menos. Então o inverno é sempre um período complicado com relação a isso. Aí quando começa a chegar o verão, tá todo mundo desesperado, porque tá chegando final de ano, vai pra praia, tá chegando o carnaval e todo mundo quer estar com o corpo bonito. Então esse efeito sanfona é muito complicado. A gente precisa manter hábito de vida saudável, independente da temperatura ou da época do ano. E os cuidados de rotina com a saúde, com a alimentação, atividade física regular, são as melhores armas que a gente tem na prevenção das doenças cardiológicas. Muito bem, doutor, eu queria agradecer sua participação aqui no programa. Muito obrigado, volte sempre aqui com a gente, porque é sempre bom a gente estar dando dicas, né, sobre saúde, sobre o dia a dia, porque às vezes é o seguinte, às vezes todo mundo sabe, poxa, tem que fazer atividade física, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, todo mundo sabe, mas às vezes acaba esquecendo e às vezes acaba a gente colocando um alerta aí, a gente tá vendo, ainda mais o senhor que está dentro do hospital todos os dias e vendo diariamente os infartos acontecendo. Sim. Então, quer dizer, é um alerta realmente para as pessoas se cuidarem. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui e acho que esse bate-papo aí foi bastante produtivo para todo mundo se conscientizar um pouquinho mais. Com certeza. Obrigada, doutor. Obrigada. Uma boa tarde para você. E eu vou ficando por aqui. Ó, se o pessoal quiser acompanhar aí o doutor Bruno nas redes sociais, o doutor Bruno Stefani aí nas redes sociais, eu sei que tem muitas dicas semanalmente para você acompanhar, viu? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês na próxima semana com muito mais. Um beijo grande. Até semana que vem, se Deus quiser.